Agora tá me escutando. Fala, vê se ele tá escutando aí. Aí, beleza. Não, fala alguma coisa. Tá me ouvindo? Agora estão me ouvindo. Ele vai falar. Desculpe aí que não foi tão rápido, mas Dá para ouvir agora? Vamos esperar ele. quem tá faltando? Luiz, pastor Luiz está ali, o Jota, Fala, ok. Tá me Ok. ouvindo? Tá me ouvindo? Ó, até pra tudo ouvir. bem. Quem está faltando? Tá escrito mute? Mudo? Olha aqui, ó. Ah, tá. Tá vendo? Tá movimentando verde. Tá certo. É. Aí, Agora beleza. Agora tá funcionando. Agora sim, pastor. Maurício. Então, partindo do pressuposto que nós temos, então, o livre-arbítrio, né? Então, eu disse até que qual é o limite desse livre-arbítrio? Será que a nossa vontade limitada, até que ponto ela pode barrar a vontade soberana de Deus? Então, está faltando o Martins, né? Mas tudo bem, vamos começar. Ia começar por ele e eu vou chamar ele aqui, admitir ele aqui, está chegando. E a gente vai desenvolvendo o assunto aí de acordo com a posição de cada um. Eu peço que nós sejamos concisos, né? Porque a gente vai voltando. Eu queria começar com o Moacir, que disse que nós não temos livre-arbítrio. Contigo a fala, Moacir. Vocês estão me ouvindo bem aí? Sim. Todos estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. Sim. Positivo. Quero cumprimentar os irmãos todos aí, que Deus abençoe a todos, tá? Amém. Para mim, Amém. falar de livre-arbítrio é uma coisa bastante complicada, porque demanda tempo. Mas eu quero ser bem sucinto e bem rápido nisso daí, tá? Eu vou começar dizendo o seguinte. Adão e Eva não conheciam o bem ou o mal. E por isso não poderiam ter livre-arbítrio para decidir. Em Gênesis capítulo 2, versículos 16 e 17, lá é bem claro, Deus deu uma ordem. Ele não deu uma escolha. Ele não pôs na condicional. Se vocês quiserem comer o fruto, não, ele deu uma ordem. Não pode comer. Então, lá no capítulo 3, verso 13, também vocês vão encontrar essa coisa, tá? Então, não tem condicional. Se você comer o fruto, você morre. É isso que Deus falou para ele, tá certo? E ele desobedeceu. Agora, por causa disso, a comunhão com Deus e seus descendentes, né, também morreram. Mas, com o passar do tempo, Deus foi gracioso e chamou. Aí entra uma outra palavra. Chamou Noé e deu uma ordem também. Faça uma arca. E ele obedeceu. De Noé veio Abraão. E Deus o chamou e deu uma ordem e uma promessa. Abraão creu e obedeceu. Agora, a gente não deve esquecer nunca, né, que Deus é que dá fé para o morto crer. É Deus que dá fé para o morto crer. O morto não tem jeito de falar sim ou não, se Deus não quiser, tá certo? Da descendência de Abraão nasceu o povo de Israel, que recebeu uma ordem de Deus, a lei. Né? A lei. Mas Israel desobedeceu. Deus chamou profetas e deu ordem para alertar o povo a obedecer a lei e os mandamentos. Mas o povo continuou desobedecendo, apesar de todas as consequências. Mas só ficou um remanescente fiel. Tá certo? Por enquanto, Moacir, eu acho que já deu o seu Um pouquinho, tempo. eu tenho que
Mas procura concluir rapidinho para dar tempo. Eu tenho 5 minutos, pelo menos, não tem? 5 minutos. Deus mostra a sua graça novamente e promete um Salvador, que vai restabelecer a comunhão. O Salvador, Jesus cumpriu tudo que Deus prometera, trazendo a salvação. Lá em João 5:24 diz que, na verdade, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, que não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Então, a pessoa começa a dizer ali. Também não devemos esquecer que a salvação é pela fé, que é um dom de Deus também. Tá? A partir desse momento, o morto recebe vida, conforme Efésios 2, 5 e 6 que diz. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com Ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Depois de ressuscitado, já vou terminar. Depois de ressuscitado, aquele que era morto recebe vida. E aí sim, livre-arbítrio, como está escrito em 1 Coríntios 10, 23. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Conclusão. No meu entender, tudo gira em torno de ordem de Deus e obediência do homem. Eu vejo. Só fazendo um parêntese, mas se existe a ordem, existe também a decisão entre obedecer à ordem ou não obedecer à ordem. Então, isso contradiz quando você afirma que não temos livre-arbítrio, porque os mortos não escolhem. Mas fica guarda aí que nós vamos voltar a você. Eu queria deixar a palavra aqui com o irmão que está mais no início da fila aqui, o pastor Luiz Raimon. Bom, partindo do ponto de vista do Novo Testamento, de Mateus 10, 38, de que se não tomarmos a nossa cruz e irmos após Jesus, somos dignos de Jesus, então, essa aliança que foi feita na cruz do Calvário, nós temos por obrigação de vivermos, como Paulo diz, crucificado com Cristo. Então, se eu pretendo ir para o céu, se eu pretendo ser discípulo, participar do corpo de Cristo, eu tenho por obrigação de realmente deixar o livre-arbítrio de lado e seguir aquilo que Cristo está me pedindo. Porque lá em Deuteronômio também fala das bênçãos decorrentes da obediência. Né? Então, agora, mesmo assim, eu posso voltar para trás. Como Judas, que andou com Cristo, comeu com Cristo, e na última hora achou melhor não continuar seguindo a Jesus. Mais alguma coisa, irmão? Não, eu entendo que se nós partimos do ponto de vista que queremos pertencer ao corpo de Cristo, ser discípulo de Cristo, eu tenho que esquecer o livre-arbítrio. Eu estou crucificado com Cristo, como Paulo disse. Agora, eu tenho a possibilidade, se eu achar que não quero mais ser discípulo de Cristo, eu posso desviar através desse livre-arbítrio, eu posso mudar de direção, esquecer tudo isso e ir para um outro caminho. Sim, a vontade de Deus, segundo Timóteo, é que todos salvem, não é isso? Exatamente. Agora, até que ponto essa vontade é soberana ao ponto de muitos não se salvarem? Bom, o Senhor não nos fez robôs. Ele fez a imagem e semelhança dele, mas com a capacidade de nós escolhermos aquilo que nós queremos. Entende? Por isso que Paulo fala também a Timóteo que a fé foi dada somente para os santos. Entendeu? Então, essa obediência, ela está condicionada à minha vontade de querer ou não, o livre-arbítrio de aceitar ou não. Tudo bem. Vamos falar com o Jota. Jota, em Filipenses diz que do Senhor é o querer e do Senhor é o realizar. Se Ele quer, por que em muitas situações não se realiza se a pessoa resistir?
Será que a vontade do homem ela pode se sobrepor à vontade de Deus, sendo que ele essa liberdade que nós temos, considerada livre-arbítrio? É importante notar, né? É importante notar que o livre-arbítrio, e eu respondi que o homem tem livre-arbítrio. Foi sim ao livre-arbítrio. E é importante notar que é uma tomada de consciência. Livre-arbítrio só vai exercê-lo se você tiver consciência de que você tem esse livre-arbítrio. Então, eu penso que essa decisão, essa escolha, né, de aceitar essa dádiva de Deus, de termos livre-arbítrio, ela está sujeita a limites. Então, o livre-arbítrio ele pode evoluir, pode cada vez mais, à medida que nós adquirimos conhecimento. Nós estamos aqui nesse grupo com esse propósito, adquirir conhecimento para melhor exercer o nosso livre-arbítrio. Nós precisamos fazer boas escolhas. Evidentemente que as perguntas da Bíblia, os desafios da Bíblia, estão lançados. Agora, nós temos que ter consciência daquilo que vamos aceitar para nós, para poder desenvolver. Eu penso que no novo nascimento, quando a gente escapa do poder do pecado, a gente já adquire um novo estágio do livre-arbítrio. E nós vamos num crescendo até chegarmos na glorificação. Porque aí nós estaremos com esse livre-arbítrio na sua plenitude. Então, as escolhas é próprio do ser inteligente. Então, eu vejo dessa maneira, sem entrar no mérito da soberania de Deus, que eu acho que confunde se eu começar a discutir o livre-arbítrio no sentido da salvação, se eu quero ou não a salvação. Esse é um outro nível de livre-arbítrio. Nos limites menores, que são decisões se eu aceito ou não desafios da Bíblia, como foi citado em Deuteronômio, capítulo 21, né? Bênção ou maldição. Isso aí é um nível, mas por um resultado de alcance pequeno. Não estamos falando de salvação aqui. Então, nós temos o livre-arbítrio em vários níveis. Eu acho que o nível maior é quando a gente se coloca em choque com a soberania de Deus, aquilo que Deus quer, como você citou o versículo. Deus é o querer e o efetuar. Que maluquice que é essa? Eu entrar no meio da vontade de Deus. Uhum. Tudo bem. Posto isso, Efésios 2 diz que nós andávamos mortos nos nossos pecados e delitos, mas ele nos ressuscitou, né? Que é exatamente o argumento do Moacir, que um morto, ele não decide, né? E ainda Efésios diz que de graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus para que não glorie. Nós não estamos falando aqui acerca de salvação, né? E o que eu entendi que você colocou é o seguinte, que à medida que você tem consciência, ou seja, tem conhecimento, isso impõe uma responsabilidade do uso desse livre-arbítrio de uma forma mais consciente e mais responsável, é isso? Exatamente. É essa evolução que nós precisamos ter consciência para exercer o livre-arbítrio. Se você tem pouca informação, o seu nível de decisão é totalmente diferente. Mas os que não têm esse conhecimento, que não têm essa consciência, ele é imputado, não pode ser. Porque ele toma decisão, ele vai tomar... Desculpa, eu estou aqui só para provocar, não estou para... Ele toma decisões de acordo com o conhecimento que ele tem. Se ele não tem nenhum conhecimento, como uma criança, né? Ele não tem responsabilidade sobre aquilo que ele decide. Ele é imputado.
Fica aí, nós já voltamos já. Estamos com o Janderson. Boa noite a todos. Eu vou começar lendo Gênesis 2, versículo 16, entrando naquela parte onde Deus fala do fruto que eles não poderiam comer da árvore. E o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer a fruta de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. E logo em seguida, no 3, a gente tem o versículo 6, que diz assim: a mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou, como seria bom ter entendimento. Aí apanhou a fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Partindo desses 2 versículos, nesses capítulos de Gênesis, eu consigo entender assim, que o livre-arbítrio ele foi dado por Deus ao casal, e eles tinham a ordem de obedecer, né? E eles também poderiam estar quebrando essa ordem, que foi o que eles fez, se a gente analisar o capítulo 3 do Gênesis. E se você pegar e pensar assim, mas como que Deus pode ter dado o livre-arbítrio para eles poder estar caindo em pecado, comendo o fruto, desobedecendo a Deus? Você tem que pensar assim, que a decisão ela tem que ser livre para poder existir o amor. Se Deus é amor, ele tem que te dar a liberdade de você escolher se você quer ou não amar a ele. Aí você pensa assim, mas quando Jesus ia nascer, o anjo Gabriel disse a Maria que ela daria a luz ao filho. Aí você pensa assim, mas ela teve a escolha, a livre escolha de decidir se queria ou não ter esse filho. Ela estava para se casar com José, mas você pensa assim, que ela era uma judia, que ela andava de acordo com os caminhos de Deus. E ela fala assim, que a tua vontade se faça em mim, né? Essa é a oração que o cristão e os judeus mesmo faziam, que a vontade de Deus fosse feita neles. Então, quando você escolhe ser um voluntário de Deus, você se submete às condições de Deus. E tem muito a ver mais com a salvação do que com a simples escolha de o não querer ou bem querer. Quando a gente analisa a história de Caim e Abel, eles sabiam, a princípio, pela queda dos pais, que Deus queria sacrifício com sangue. E Deus deu a ordem, sacrifício com sangue. E Abel fez o sacrifício correto, que agradou a Deus. E Caim fez o quê? Caim levou o que ele queria, a vontade dele. Então, eu vejo o livre-arbítrio dessa forma. Se estamos com Deus, nos sujeitamos a Ele. Tá certo. Osmar, será que nós tínhamos livre-arbítrio antes de pecar, mas a partir do momento que o homem pecou, ele perdeu esse livre-arbítrio e por isso que Deus, que a palavra diz lá em Efésios 2, que nós andávamos mortos. Então, se estávamos mortos e aquele que está morto, porque não tem a Cristo, ele não tem a capacidade de decidir. Não estou falando de decidir corretamente, não, porque isso com certeza, mas de decidir, né? Será que seria isso? Eu acho que perdemos, deixa eu colocar melhor, que nós tínhamos esse livre-arbítrio e que nós perdemos ele por causa do pecado. E em Jesus nós resgatamos essa capacidade de decidir corretamente. Não quero colocar a palavra corretamente, não, de decidir. Eu penso o seguinte, que tínhamos o livre-arbítrio e depois continuamos tendo. Por quê? A palavra arbítrio vem da palavra de julgamento, não é isso? Capacidade de decidir sem interferência de ninguém. Isso é livre-arbítrio no dicionário. Capacidade de decidir por conta própria, sem interferência de coisa ou situação alguma.
Nós temos a capacidade de tomar decisões. Eu creio que nós temos o livre-arbítrio, porque nós somos os únicos animais que temos a escolha. Você vê, os irracionais não têm a escolha de fazer alguma coisa. Todos Mas os homens. Os seres humanos têm. Tá, então eu vou te perguntar. Deixa eu te colocar mais alguma coisa para você acrescentar no seu argumento. Todos os homens, menos Judas. Judas não tinha capacidade de decidir. Ele foi predestinado. Olha, essa questão eu não posso dizer, essa questão de predestinado. Não, eu só quero que você responda o seguinte, que todos os homens tinham, menos ele. Eu creio que até ele tinha. Todos os homens têm. Aí nós estamos contradizendo a Bíblia, não é, pastor? Luiz Raymond? Não. Se não fosse Judas, seria uma outra pessoa. Judas era um discípulo de Jesus. Mas ele teve escolha. Sim, ele teve escolha. Jesus, quando conversa com ele como amigo, ou antes na ceia, dizendo que alguém aqui vai me trair, ele estava dando a oportunidade de aquele que iria trair dizer: olha, mestre, eu estava pensando fazer isso e tal, mas eu não vou fazer mais. Ele teve escolha, sim. Obrigado. Pode continuar, Osmar. Então, que eu comecei a dizer, livre-arbítrio vem da palavra de julgamento. O que faz um árbitro, o juiz? O juiz ele toma uma decisão. Agora, não significa que ele toma a decisão que ele vai conseguir fazer tudo o que ele quer. Nem sempre que você tomar uma decisão, você vai conseguir fazer. Por exemplo, antes ele tinha livre escolha de comer o fruto ou não. Depois nós temos a escolha também. Por exemplo, você fala assim, se você não estava com Cristo, você estava morto, e morto não escolhe. Mas até para você escolher Jesus Cristo, você tem que fazer uma escolha. Você escolhe ou ele que te escolhe? Você escolhe ou você é escolhido? Se ele me escolhe, se eu disser que ele me escolheu, eu vou estar dizendo que ele rejeitou alguém, porque muitos vão se perder. Então, aí que está, nós estamos chegando lá, porque parece, tudo a gente, às vezes, numa forma teológica simples, tudo parece que é muito simples, mas tem coisas que realmente que mexe às vezes até com a nossa estrutura, né? Porque a Bíblia, ela tem que bater em tudo, né? Ela não tem contradição. Mas fica aí com a sua posição, eu quero perguntar para o Maurício. Maurício. Diga lá. Jonas, ele não queria. Ele foi obrigado ou ele escolheu? Essa é difícil. Essa é bem difícil. Não é difícil. Ele escolheu. Para um homem como você... Ele não escolheu, porque, na realidade, ele tentou, Deus solicitou uma missão a ele, né? E ele tentou não executar esta missão, né? Não, tentou, não muda a palavra, ele escolheu não fazer. Ele escolheu não fazer, né? Mas e por que ele fez? Porque Deus porque Hashem assim o ordenou fazê-lo, né? Eu quero só colocando um parênteses aqui, é o seguinte, aqui ninguém é obrigado a falar, eu convoco, mas se a pessoa não quiser falar, nesse painel aqui, ela vai identificar quem tem mais coerência no pensamento, entendeu? E pode ceder por parte do tempo dela, ou o tempo dela falar, eu quero que o pastor fala aí sobre isso. Então, ninguém é obrigado a falar, viu, Moisés? Se quiser falar pouco e ceder o seu tempo aqui é democrático, o tempo de todos deve ser iguais, mas você pode ceder o seu tempo para outro. Positivo. Então, fica aí. Maurício, pode continuar, meu irmão. Estava indo bem. Eu acredito que todos nós aqui somos maduros na fé, né?
Glória a Deus. Mas o livre-arbítrio, na Bíblia você acha várias passagens, né, falando sobre a possibilidade que a pessoa tem de tomar, escolher o bem ou o mal, né, o caminho da salvação ou o caminho da perdição, né? Lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, 23, diz assim: tudo é permitido, mas nem tudo convém, né? Tudo é permitido, mas nem tudo edifica. Na minha concepção, com a experiência de vida que eu tenho, o livre-arbítrio é uma linha muito tênue, né? Porque tem situações que a pessoa ela pode exercer o livre-arbítrio dela e outras situações que Hashem solicitou, impôs determinadas situações para que a mensagem fosse colocada, né? fosse otorgada. Então, mas a gente acha dezenas de passagens, né, e na nossa vida mesmo, né? Se você quiser servir a Deus, você pode servi-lo. Se você não quiser servir a Hashem, você não seguir outros caminhos, você pode seguir. Como existe, né, na humanidade, né, pessoas que escolhem outros caminhos, né? Então, o importante é quando nós buscamos a presença de Deus para que essa presença, então, nos ilumine os nossos conhecimentos para que a nossa visão abra. Né? E aí, então, a gente possa entender o caminho certo a seguir da melhor forma a ser seguida. Essa é a minha visão, né, que eu tenho do livre-arbítrio. Mas essa colocação sua é muito complicada. Então, para facilitar um pouco mais, deixa eu falar o seguinte. Por exemplo, alguém disse aí de campo de futebol, né? Que um árbitro, foi o Osmar que falou. Mas no árbitro é o seguinte: nós vamos considerar que os jogadores têm liberdade? Não, ele tem que cumprir, ali existe a lei. Se ele não cumprir, ele está fora do campo, entendeu? Ele vai para o inferno. Então, tem o árbitro joga, ele determina em cima de uma lei, né? Então, nós temos uma lei no nosso coração. Então, que cada um interpreta e vê da forma que... Mas não seria assim, olha, eu estou aqui pela misericórdia de Deus como monitor do grupo, mas é o seguinte, eu não tenho essa capacidade, entendeu? Então, por isso eu fico provocando, né? Eu acho que, à medida que o grupo for caminhando, vai surgir alguém com mais capacidade, mas até então nós estamos aí, a gente vai provocando, vai falando desse assunto em cima da Bíblia para ver se de alguma forma a gente vai extraindo um conteúdo que agrega aos nossos conhecimentos, né? Mas eu não seria, por exemplo, assim, com relação eu estava falando com relação ao Jonas, né? Deus te deu a liberdade, seja antes ou depois da queda, tá? Mas só que ele é dono das circunstâncias. É a mesma coisa, por exemplo, você tem um filho em casa, o filho não quer trabalhar, ele está com 30 anos, não quer trabalhar. Você não tem como obrigar, mas de repente você começa a tirar dele, né? E à medida que ele sentir a necessidade, aí ele vai começar a buscar, entendeu? Será que Deus não coloca a gente em circunstâncias que nos leva a decidir pelo bem? Mas isso de acordo com a inteligência que Ele nos deu de interpretar e analisar as circunstâncias que nós estamos vivendo? Jota, você quer falar? Sim, eu posso falar, mas eu queria ouvir as pessoas que ainda não falaram. Obrigado. Martins. Eu quero ouvir.
as pessoas que ainda não falaram. Quem que você quer ouvir desse grupo aqui? Você dá mais tempo para alguém. Pastor Oscar. Tá aí, meu irmão. Misericórdia. Misericórdia. Posso usar o livre-arbítrio? Sim, deve. Você é obrigado a usar. Falar desse termo, desse assunto, ele é exigente. Se você começar, como foi falado desde de Gênesis e Apocalipse, inúmeras vezes você tem decisões a tomar. A primeira decisão que eu perguntaria para mim mesmo é o seguinte: ver a palavra de Deus é um desejo meu ou uma obrigação minha? É o livre-arbítrio que eu tenho para usar ou eu tenho que fazer por obrigação? Você está perguntando? Não, eu estou colocando a minha posição sobre o livre-arbítrio. Tá se eu tenho livre-arbítrio, eu posso ou eu não posso. Né? É uma opção. O livre-arbítrio, o termo é uma opção. Você falou de Jonas. Jonas, ele tinha a opção. Mas se você for... Exato. Se você sair desse campo, é que eu não quero sair do termo livre-arbítrio. Mas se você entrar no campo de Jonas, depois eu tenho umas explicações que vai te ajudar bastante. Mas veja bem, o livre-arbítrio é o desejo do teu coração. Onde está seu tesouro, aí está o teu coração. O livre-arbítrio é a aplicação do teu coração. Não é mais nem menos. Se os teus olhos for bom, todo o teu corpo é bom. Se o teu coração for bom, é uma opção. Então, só mais uma informação para agregar. Quando Paulo diz o bem que eu quero, eu não faço. E o mal que eu não quero, eu faço. Mas veja bem, ele tinha o livre-arbítrio, ele podia optar e exercer. Tanto que ele optou e exerceu. Ele não fugiu da cruz. Ele fala o que eu quero, aquilo que eu não quero e aquilo que eu quero. Entendeu? Ele coloca bem a vontade dele. A vontade dele era o bem que ele queria. Mas ele mas o mal que ele não queria, ele fazia de uma forma automática. Não. E tudo isso aí é teologia que a gente tem que estudar bastante, né? O que ele queria, o que ele não queria. O fato é o seguinte: qual é o propósito? Né? Veja bem, eu posso colocar assim: Jesus teve livre-arbítrio? Claro. Então, se possível, passe de mim esse cálice, feita a tua vontade. Ele nos ensinou a abrir mão, conforme o pastor Luiz Raimon falou, né? Seja feita a tua vontade. Isso é reconhecer, talvez, a nossa incompetência de decidir em muitas situações. Não, veja, então ele não usou o livre-arbítrio. Ele usou a posição do Pai, que é a nossa função. Ele não usou, mas tinha. Ele não usou. Né? Não, mas então, aí é uma outra questão. É isso que eu estou falando para você. Aí já... A sua aplicação é onde está o teu coração. Aí é a aplicação. Né? Outra pergunta, você gostaria de ficar rico? Ou você quer ficar rico? Eu não. É uma opção sua. Né? Então, quer dizer, você tem para usar os detalhes do livre-arbítrio em N espaços, em N forma. Mas quando você coloca o teu coração naquele negócio, então você vai fundamentar, você vai se preocupar. Um detalhe importante. Essa colocação de hoje do livre-arbítrio, foi escolhida semana passada, não foi em vão. Porque isso nos leva a começar a imaginar onde está o meu pensamento. Como é que tem como mudar? Sabe, você começa devagar nesse aspecto, nesse assunto, e vai longe. Mas lembre disso. Deixa eu só te falar uma coisa. Para mim, só para encerrar, para mim, o livre-arbítrio é o teu coração te dá a direção. Tá, eu vou te passar a palavra, Reginaldo. Mas eu estava lendo uma reportagem de uma revista científica que diz o seguinte, que descobriram, se bem que não tem nada a ver com Bíblia, né? Eles descobriram que antes da gente
pensar ou fazer alguma coisa, existe uma área do cérebro que já determinou aquilo. Então, que nós somos tipo robô, entendeu? Pela ciência, né? É coisa que... e provam de uma forma científica. Até depois, quem quiser, eu passo o artigo para a gente... que antes da gente efetuar alguma ação, uma área do cérebro já determinou aquilo. Como prova disso? Mas vamos falar com o Reginaldo. Contigo a palavra, meu irmão. O assunto aí, ele é um assunto muito rico para nós, né? Para a gente adquirir conhecimento. E eu vejo que os irmãos têm ajudado muito, colocando muitas posições, né? Mas eu vejo, dentro do que eu pude observar da palavra de Deus, principalmente ali em Gênesis, né? Porque quando a gente tem um novelo, a gente tem que procurar a ponta para poder desenrolar. Se você não achar o fio da meada, então Gênesis, para mim, entendeu? Ela é o que revela o começo ali. Então, quando fala ali em Gênesis, Deus fez isso, fez aquilo, e tudo que Deus fez era bom, o homem, o ser humano, ele foi feito, ele foi criado ali com livre-arbítrio, né? Porque eu vou citar aqui um caso aí, porque a gente está falando livre-arbítrio da parte humana, mas só vou citar só como referência de Gênesis. O caso de Lúcifer. Se ele não tivesse livre-arbítrio, ele seria exterminado na hora. Quando ele confrontou, ele disse para Eva ali, não, mas o que Deus está falando não é bem assim, você pode comer, entendeu? Você não vai morrer, não. Então, ele acusou Deus ali de estar mentindo. Então, o próprio Lúcifer, né, que é a criação também da família espiritual de Deus, que nós vemos a criação ali, eles também têm livre-arbítrio, porque senão ele seria exterminado na hora.